Para que seja submetido ao julgamento pelo júri popular, é necessário que o mesmo seja pronunciado. Tá? Para isso, o juiz responsável pela vara do tribunal do júri competente, ele tem que entender que o caso se trata de um crime doloso contra a vida e ele tem que se convencer da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria e de participação do acusado. Tá? Como que a defensoria e a promotoria abordam a prova pericial nesta fase do tribunal do júri? Tá? E qual é o impacto da qualidade da prova pericial no trabalho de acusação e de defesa nessa fase do tribunal do júri? Bem, como você disse, para existir uma pronúncia, precisa de ficar claro da existência, né? Desculpa a repetição dos termos, Sim. dos indícios de autoria e materialidade. A materialidade ela surge quase sempre através de uma perícia, que é o auto de exame cadavérico ou auto de exame de corpo de delito, no caso de um crime tentado que tenha deixado algum resultado no corpo da vítima. Eu digo quase que na sua totalidade, porque existem alguns crimes que não deixam vestígios. Por exemplo, o que nós chamamos de tentativa branca, né? Quando nós temos disparos efetuados contra alguém e esses disparos não atingem e os disparos são perdidos. A gente não consegue fazer uma perícia de local, ou alguém corre atrás de uma outra pessoa falando que irá matá-lo com uma faca na mão. A vítima corre mais, aí eu não teria nem possibilidade de perícia, a não ser se eu encontrasse essa arma para fazer uma perícia nela. Mas, tirando esses casos excepcionais, a perícia sempre existe, em um primeiro momento. E, enfim, né, você como médico sabe mais do que nós, que quando nós temos um homicídio através de disparo de arma de fogo, através da efetuação de golpes com faca, fica mais fácil nós caracterizarmos a materialidade de um crime, através de um auto de exame de corpo de delito, quer seja a vítima, quer tenha a vítima morrido ou não, né? Estou usando essa expressão de forma genérica. E a autoria, muitas vezes, e é uma realidade nossa, ela é encontrada sem nós termos uma prova pericial, né? Nós temos uma prova testemunhal e geralmente é assim. Em algumas ocasiões nós temos prova testemunhal, estávamos até conversando, por exemplo, um corpo é encontrado dentro de um veículo, várias perfurações de projéteis de arma de fogo, eu constato que aquilo se trata de homicídio através de uma perícia no corpo, e a perícia no veículo pode me dar, por exemplo, indicação de digitais dentro daquele veículo, e essas digitais eu consigo identificar uma pessoa que tinha ligação com a vítima, eu tenho uma prova testemunhal indicando que aquela pessoa que foi identificada através da digital estaria ameaçando a vítima de morte por ser um ex-namorado da pessoa que a vítima estava se relacionando. Nesse caso aí, eu tenho tanto a perícia que vai identificar a morte, como a perícia que vai indiciar a autoria. Então, assim, são várias possibilidades de perícia e, em regra, nós temos a perícia sempre indicando a materialidade e, em algumas ocasiões, nós temos também a perícia indicando a autoria. É claro que essas perícias elas podem ser discutidas, né? Muitas vezes eu tenho uma pessoa que morre por conta do impacto de um veículo automotor e eu vou discutir se aquele veículo foi um instrumento utilizado para a prática de um homicídio ou se aquilo foi apenas um acidente automobilístico. Então, aí, nesse caso, eu estou discutindo a materialidade, embora a constatação do óbito seja evidente. Ou seja, são múltiplos fatores, né? A nossa legislação, ela, embora na minha atuação, eu sempre procuro, né, dar uma densidade maior à perícia e não me contento apenas com indícios, né, coisas leves em relação à autoria e materialidade. A gente, durante a instrução, procura mergulhar mais a fundo nisso.
E a perícia, em relação à autoria, na minha experiência como promotor, ela, em regra, é mais relevante para eu indicar uma possibilidade do que a perícia de materialidade. Porque a perícia de materialidade quase sempre é certa. Eu não vou ter muita dúvida se eu pego uma pessoa que morreu com 5, 10 disparos, ou um disparo apenas, que vai transfixar cérebro, e a causa da morte ela fica evidenciada, ou vai transfixar o coração e a causa da morte fica evidenciada. Nós estamos diante de um crime de homicídio, não temos dúvida disso. Entendeu? A prova pericial, nesses anos todos que eu trabalho no júri, ela geralmente é mais controvertida na constatação da autoria. Glaucio? Bom, o Fábio já muito falou, né? Como que é a minha perspectiva com relação a, primeiro, objetivamente, essa questão que você colocou, quanto à pronúncia e a materialidade e a prova pericial. Se nós estamos falando de materialidade e pronúncia, essa materialidade está sob a perspectiva da existência do crime, que, como você bem adiantou, num crime doloso contra a vida, essa minha materialidade estaria dentro da demonstração de que havia uma gestante, que o feto foi morto na hipótese de um aborto, de um recém-nascido que foi morto pela gestante por ocasião do parto numa situação de infanticídio, a morte da vítima numa situação de instigação a suicídio ou homicídio, nas hipóteses dos crimes consumados e nas hipóteses dos crimes tentados, respectivos laudos, né, dando conta da lesão que não ocasionou o fim da vida, tanto na hipótese do nascituro, do feto, ou da vítima propriamente dita, né, o homem. Então, essa perspectiva da materialidade, ela na pronúncia, sob a ótica da produção do resultado em detrimento à vítima, ela é absolutamente fundamental. Se ela é algo que inicialmente pode ser negligenciado por ocasião do recebimento da denúncia, porque fala você de pronúncia, mas essa questão do indício da autoria, da comprovação da materialidade, ela tem que existir já no momento do recebimento da denúncia. O que ocorre é que, no que diz respeito à autoria, aquele indício que poderia ser mais frágil deve vir aí robustecido pelos elementos da enquisa a partir da judicialização deles, que é onde você tem o momento da prova, né? Mas você tem que ter indício de autoria, prova de materialidade, sim, para a denúncia. Mas não são raras as vezes em que a materialidade desse crime para o recebimento da denúncia não vem consubstanciada, às vezes, numa prova pericial. Quantas não são as vezes em que denúncias são recebidas com ban da vítima numa hipótese de tentativa de homicídio. Mas, no momento da pronúncia, não tenho a menor dúvida que a questão da prova pericial, da demonstração da materialidade do crime, para que se alcance a segunda fase, né, do procedimento, é absolutamente indispensável. E não só para a demonstração da existência do crime, como com relação às suas circunstâncias. Então, se, por exemplo, nós temos ali uma denúncia que indica que a vítima morreu asfixiada, não há a menor dúvida que isso tem que estar positivado na materialidade que está ali sob o auto de necrópsia, para que essa situação da asfixia, uma circunstância que há de ser admitida na pronúncia, fique bem delineada. Então, eu entendo a questão da materialidade da prova pericial no momento da pronúncia absolutamente fundamental, não só para, em definitivo, deixar claro, comprovado, né,
absolutamente demonstrado a existência daquele crime, como também diversas circunstâncias que podem estar pontuadas ali, né, na vestibular, na inicial acusatória, na denúncia. E, do outro lado, você também não descura da possibilidade de haver o indiciamento suficiente da autoria, né, que é mais do que um simples indiciamento, que há de ser demonstrado no momento do recebimento da denúncia, né? Porque temos que, para a pronúncia, esse indício ele tem que ser um indício, não qualquer um, mas um indício suficiente, um indício mais forte, até porque ali nós já temos aqueles elementos que foram colhidos na inquisa judicializados, possibilitando ali o contraditório. E, sem dúvida nenhuma, nós podemos ter o apontamento indiciário através da perícia do autor. Hoje em dia, eu brinco que nós estamos num grande Big Brother. Né? Hoje, a quantidade, e eu vejo isso muito claramente com relação ao avanço das perícias no júri, e da possibilidade de você hoje indiciar a autoria também por uma prova pericial. Hoje, essa realidade é muito distante da realidade que eu tinha quando eu trabalhei com o Fabinho, sei lá, né, início dos anos 2000. Hoje você tem uma série de possibilidades de identificação de autoria através de perícia de imagem. Hoje você tem o DNA já como uma realidade. Hoje você tem a possibilidade de ter a polícia especializada chegando no local do crime e recolhendo vestígios de uma forma mais técnica. Então, não são raras as vezes que realmente você não só vai ter a perícia sinalizando, né, de forma a comprovar a materialidade, como sinalizando de forma a trazer elementos indiciários, né, porque ainda estamos falando não de prova concreta, mas de indícios mais robustos de autoria. E como eu, enquanto defesa, me posiciono na análise de uma situação e de outra. A materialidade do crime, ela tem que estar ali muito bem clara nesse momento, e se ela não estiver, eu normalmente acabo por apresentar qualquer tipo de resignação processual nas minhas alegações finais e sinalizo para o juízo essa questão. No que diz respeito à prova pericial quanto à autoria, eu só faço algum tipo de desdobramento daquela prova eventualmente apresentada, caso ela já tenha sido levada à perícia, porque às vezes não são raros, você ter uma imagem do crime, você também ter uma prova testemunhal e o sujeito ser pronunciado só com aquela colheita indiciária de autoria oriunda da prova testemunhal, sem uma análise mais profunda daquele objeto técnico que pode dar asa a uma perícia. E aí, nessa situação, eu, enquanto defesa, eu me posiciono da seguinte maneira. Se eu tiver a mais absoluta certeza que aquela prova pericial, se me espancada até o final, vai demonstrar que aquela pessoa não é o autor do crime, eu pego esse elemento, esse objeto de prova, né, essa evidência, caso ela ainda não tenha sido periciada, e levo o exaurimento dessa perícia com quesitos, né, com contrapontos e etc., de maneira com que eu consiga terminar a primeira fase e demonstre ao juízo que não há indício de autoria, ao revés, né? Não é aquela pessoa que está ali. Mas se eu achar que o esgotamento dessa prova não vai me trazer uma possibilidade definitiva de encerramento do processo ali, eu, na verdade, nada falo e vou deixar para o momento a posteriori para que eu faça uma invasão, um desdobramento ou não, né, daquele elemento de prova, na medida em que não é a mim que cabe comprovar em definitivo a autoria para o jurado, mas sim a acusação. São essas as minhas posições diante da materialidade do crime com relação à vítima e diante da prova pericial que pode indiciar a autoria ali naquele momento da pronúncia.